Flávio representa o presidente Bolsonaro e a todos nós. Triste para todos nós esse momento. Eu e milhões de brasileiros queríamos que o presidente estivesse, ao menos em casa. O presidente, ele apresenta um quadro de certa instabilidade, isso é verdadeiro, até de equilíbrio físico na hora de andar, muito remédio, né, naturalmente pelos problemas de saúde dele. Soluço, posso confirmar isso durante a conversa em diversos momentos, engasgo, soluço, né, mas posso também dizer que a equipe médica estava presente, inclusive levaram remédio ao presidente enquanto nós conversávamos, né. Lógico que não é a melhor situação, não seria para ninguém, como não é também para os milhares de brasileiros que estão presos, perseguidos políticos, mas o presidente ficou muito feliz com a minha visita, também do senador Bruno Bonetti mais cedo, certamente acho que amanhã ou depois, Nicolas e outros. Isso a gente leva ânimo ao presidente, né? A gente leva o abraço de milhões de brasileiros. Pude entregar ao presidente diversas correspondências, cartas que recebi, inclusive da Associação dos Familiares das Famílias Conservadoras do Rio de Janeiro, que me entregaram, né? Meu filho pediu para entregar um livro ao presidente Bolsonaro, eu fiz. Também entreguei um bloco para que ele pudesse fazer anotações, né, nesse momento que ele está solitário, né, nessa situação. O presidente ficou entusiasmado, conversamos sobre o futuro do país, sobre a situação de diversos estados, sobre a candidatura do Flávio, que se consolidou, né, e que vem trazendo novos apoios e vem mostrando isso nas pesquisas. Foi uma decisão acertada. Flávio representa o presidente Bolsonaro e a todos nós. Essas articulações, elas vão seguir. A gente está no momento, começa a avançar um momento de definição para todos os estados e para o país. 4 de abril é quando os políticos devem se posicionar definitivamente nos partidos que vão concorrer, e nós temos, e confirmei o que eu esperava, a grande probabilidade de alcançar a maioria no Senado, que é fundamental, né? Conversei da importância de elegermos aqueles que não têm rabo preso, né? Porque a gente está vendo a escalada da corrupção, o que está acontecendo no país, e a gente sabe que muitos parlamentares são pressionados por questões próprias ou de familiares e que não podem fazer o que tem que ser feito. Isso tudo foi conversado, assim como a situação, naturalmente, no meu estado do Rio de Janeiro. O PL quer construir uma candidatura ao governo, quer ter os seus candidatos ao Senado, né? Eu sou pré-candidato ao Senado, o presidente deve ter uma conversa com o Flávio, na sequência, quando o Flávio voltar ao Brasil, para que a gente possa representar no Senado com a maioria e mudar a situação do nosso país, que voltou para aquela que a gente já conhecia, da escalada da corrupção. O brasileiro vai ter muita dificuldade esse ano, o aumento de impostos com a reforma tributária é muito ruim, que entra em vigor de fato a partir do próximo ano, mas a gente já está vendo muitas empresas antecipando, né, seus movimentos para poder se enquadrar num cenário em que mais impostos o governo vai arrecadar delas. E a gente está preocupado com o impacto disso na sociedade, a taxação de dividendos sobre profissionais liberais, né? Todo esse impacto que certamente vai acontecer esse ano, a partir desse ano, na nossa economia. O presidente está sob forte medicação, né? Em alguns momentos ele pediu desculpa porque ele, inclusive, estava um pouco descoordenado, né? Nas palavras, na fala. Inclusive, como eu disse, quando ele saiu, eu percebi que ele estava um pouco desnorteado fisicamente no seu caminhar, né? Certamente, como ele disse, efeitos da forte medicação necessária. O presidente teve esse quadro, apresentou uso de engasgo durante vários momentos da nossa conversa, uma boa conversa. Parece que dessa última vez foi algo de pressão, expressão, alguma coisa assim. Não tenho essa informação, eu não tenho, porque realmente isso daí não transparece. Aturar o governo, que eu me refiro, ao Senado,
ele entende legítima a candidatura do governador Cláudio Castro, mas me pareceu da conversa que ele entende que eu represento hoje, na ausência do Flávio, e por ter sido líder do governo Bolsonaro no Senado, há 6 anos líder do PL, eleito ano passado o melhor senador do Brasil, né, e todos os anos o melhor parlamentar do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, e ele entende que eu posso representar o nosso voto, o voto da família, o voto conservador, o voto da direita, né? E com isso puxar, inclusive, outros candidatos, ajudar a outra candidatura, seja do Cláudio ou seja de outros candidatos. Esse martelo não está batido, tudo isso é uma construção, essa construção passa pelo Flávio e eu tenho que respeitar isso, e eu respeito o presidente Bolsonaro, tenho eterna gratidão, me empenhei bastante no meu mandato para devolver a ele todo o apoio que deu ao senador Harold de Oliveira, a nossa chapa, senador Harold e eu ao Senado, né? Agora, é uma construção do partido, passa pelo governador, que está sentado na cadeira e o filiado ao PL, passa pelo presidente Altineu, passa pelo presidente Valdemar, como tudo, mas passa principalmente pelo senador Flávio e o presidente Bolsonaro, até porque das 2 vagas, uma vaga a gente precisa que seja alinhada exatamente com os nossos valores e com o trabalho que a gente ainda tem a fazer na próxima legislatura no Senado Federal. Senador, e ele falou alguma coisa sobre o encontro do Tarcísio com o Flávio? Não conversei a respeito, vejo que pela conversa há um alinhamento do governador Tarcísio de Freitas com a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, estimulado pelo presidente Bolsonaro, e ele manifestou satisfação com isso. Agora, a gente vai construir também com outros partidos, né, partidos que, por exemplo, no Senado formam a base de oposição, como o PP, da senadora Tereza Cristina, né, como republicanos, da senadora Damares, o próprio União Brasil, onde está lá o senador Sérgio Moro, né, são personagens importantes para o nosso país, né, e certamente a gente tem que trazer todos esses. É uma eleição que ela é polarizada pelo fato do presidente Lula estar concorrendo à reeleição. E isso é absolutamente inevitável, né? E a gente agora tem a possibilidade de comparar governos. E, sinceramente, o governo passado, do ponto de vista econômico e das relações, da liberdade e outras relações, era muito melhor. Senador, só uma última pergunta. Eu sei que o senhor tem atualizado o presidente sobre o que tem acontecido aqui, mas sobre a quebra de sigilo envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o senhor chegou a conversar sobre isso? O que a oposição tem falado a respeito desse assunto? Não conversei sobre essa questão específica e muito pouco sobre o STF. Também não conversamos muito sobre isso, né? Não sei qual o nível de informação que o presidente tem. Ele tem uma televisão que ele assiste os canais abertos, né? E está limitado aos canais abertos, por isso ele tem acompanhado, né? Falamos da corrupção, da escalada da corrupção no país como um todo, mas não especificamente a respeito de nenhum ministro, né? Essa é uma questão que cabe ao parlamento, aos órgãos de controle, né? Eu já me posicionei a respeito. Eu ressinto muito como advogado a ausência de magistrados de carreira, inclusive sou autor de uma proposta de emenda constitucional, porque entendo que o ápice da carreira da magistratura é o STF. Isso faz o STF seja um tribunal mais técnico. Quando a gente tem um tribunal formado por advogados, é natural que eles advoguem, e talvez isso explique muito do que está acontecendo hoje.